Renault tem uma longa história de ter seus próprios campeonatos, onde ela coloca seus carros mais insanos para poder correr. Mas ela resolveu ir um passo além dessa vez, criando literalmente um veículo LMP1 com características de um carro Fórmula, em uma carroceria de um veículo super esportivo com características de um carro GT3. Essa mistura louca deu vida a um dos mais incríveis carros dessa montadora da terra do croissant. Esse é o absurdo Renault Sport RS01. A Renault é uma montadora que vive flertando há muito tempo em ser a primeira fabricante de carros populares a ter um hipercarro. E em 2014, quando ela apresentou ao mundo o seu mais novo carro de corrida, foi talvez o momento em que ela mais chegou perto de realizar esse sonho. O RS01 veio para substituir o Megane Trophy. O RS01 era na verdade uma versão super aprimorada do Alpine A110-50, um carro conceito apresentado em 2012. E já vamos para o motivo de você estar nesse vídeo, o motor, é claro. O mais novo carro da Renault usava um motor modificado e aprimorado do V6 VR38 DETT biturbo de 3.8 litros do Nissan GT-R R35. Esse motor foi modificado pela Nismo, com uma parceria com a Gibson Technologies e a divisão Renault Sport. A headline desse motor fica na casa dos 6.800 RPM, e essa baixa rotação para um motor de corrida é por motivos de segurança, pois algumas fontes afirmam que essa versão modificada do V6 Nissan podia chegar à casa dos 9.900 RPM. A potência é de 558 cavalos com 61,2 kg de torque. Esse motor era combinado ainda a um câmbio de 7 velocidades da Sadavé. Esse motor ainda era gerenciado por uma ECU Pactel SQ6M, com um sistema de controle de tração da Cosworth. Tudo isso dava uma velocidade máxima ao RS01 de 300 km por hora, segundo o site da montadora, e com outras fontes afirmando 310 km por hora de velocidade máxima. Essa velocidade baixa era devido ao seu downforce muito alto, e já nós vamos chegar nele. Já o chassi era desenvolvido pela Dallara com parceria com a Renault Sports. E uma curiosidadezinha aqui, esse chassi tinha alguns parâmetros de números de desempenho iguais a de um Fórmula Renault 3.5. E já você vai entender o porquê dessa curiosidade. O chassi era inteiramente de fibra de carbono combinado a uma estrutura tubular de aço de alta resistência. Inclusive, os padrões de segurança e alguns padrões de desempenho desse chassi eram iguais ou similares ao regulamento LMP1 de 2014. Tudo isso dava ao Renault Sport RS01 um peso de apenas, acredite você ou não, 1.145 kg. E lembra que eu falei dos padrões de desempenho iguais ao de um Fórmula Renault 3.5? Então, o RS01 gerava 1.700 kg de downforce, sendo os mesmos 1.700 kg de downforce de um Fórmula Renault 3.5. O RS01 ainda conta com efeito solo, só para deixar essa obra de arte ainda mais impressionante. Todo o chassi desse carro foi hiperdimensionado para melhorar a passagem de ar pela carroceria. O carro foi totalmente construído em um túnel de vento. Para você ter uma ideia, os 1.700 kg de downforce são gerados a apenas 210 km por hora. Isso só para você ter uma ideia de como esse carro tem uma aerodinâmica eficiente. O sistema de suspensão do RS01 era de braços triangulares duplos, tanto na parte frontal como na parte traseira, com amortecedores ajustáveis, ainda combinado com barras estabilizadoras. Esse sistema de suspensão foi muito inspirado no regulamento da classe LMP1 do FIA-WEC, lá de 2014. Mas os números não provam muita coisa sobre o carro, não é verdade? São vitórias que mostram o desempenho real dele. E esse carro aqui tem algumas vitórias em seu currículo.
Como eu falei no início desse vídeo, o Renault Sport RS01 veio para ser o novo principal carro do novo campeonato monomarca da fabricante da terra do croissant recheado. O campeonato Renault Sport Trophy aconteceu de 2015 a 2016 e terminou por uma baixa audiência de público e pelo baixo interesse das novas equipes. Nessas 2 temporadas que aconteceram do campeonato, houve 2 campeões na classe Pro, sendo eles Andrea Pisottola e Pieter Schottust. Eu estou deixando aqui o sobrenome dele escrito, muito difícil de ser pronunciado. Na classe AM, os campeões seriam Dario Capitânio e Fabian Schmiller. Um detalhe legal é que além deles se tornarem campeões de suas respectivas classes, eles ainda iriam assinar um contrato com a Nissan. Para os campeões da classe Pro, eles seriam recompensados com um contrato de 1 temporada na classe GT500 da Super GT. Já os vencedores da classe AM foram recompensados também com um contrato de 1 temporada para correrem pelo LMP2 do FIA WEC. Mas voltando à nossa estrela de hoje, a versão RS01 Trophy ainda iria correr em campeonatos multimarca, como no campeonato GT e Prototype Challenger em 2017 pela classe LMP3, onde venceria a rodada de estreia no circuito de Zandvoort. Ficaria em segundo lugar no campeonato, com uma diferença de 4 pontos para o campeão. Também correu pelo campeonato GT Series na classe PFV2, onde se tornaria campeão dessa classe em 2018. Mas agora, vamos a uma das classes onde o RS01 mais iria correr em toda a sua carreira pelas pistas. Apresentado ainda no final da temporada de 2015 no campeonato Renault Sport Trophy, o novo Renault Sport RS01 versão GT3 era muito diferente de sua versão tradicional Trophy. Com uma aerodinâmica revisada para as especificações da classe GT3, ele também contava com uma revisão total de seu motor para as especificações e regras FIA GT3. O RS01 GT3 fez sua estreia oficial pelo campeonato FFSA GT ainda no ano de 2015. Terminou sua prova de estreia em segundo lugar, também terminando o campeonato em 2015 em segundo lugar. Em 2016, pelo campeonato Supercar Challenger, conquistou 2 vitórias muito importantes em sua carreira. A primeira foi no circuito de Spa-Francorchamps e a segunda em Red Bull Ring. Essas 2 vitórias deixaram a equipe de fábrica em terceiro lugar no campeonato. Ainda em 2016, mas pela competição Série 24 Horas, conquista sua maior vitória da carreira. Foi no circuito de Mugello. Inclusive, nessa temporada, terminou na classe Pro em segundo lugar e na classe AM em terceiro lugar. Também correu no campeonato International GT Open de 2016, onde alcançou 4 vitórias na temporada, terminando o campeonato GT Open em segundo lugar. Já em 2017, o carro correu novamente pelo campeonato Super Challenger, onde venceu 2 das 4 corridas que disputou nessa temporada. No final do campeonato, se sagrou campeão. Mas mesmo com essa vitória incrível, em 2018 viria uma baixa adesão de equipes ao Renault Sport RS01 GT3. O carro correria só por mais um campeonato, o VDV Endurance Series, pela classe GTV1. Conquistou 3 pódios na temporada, ficando em terceiro lugar no campeonato. Ainda em 2018, o carro correria novamente no campeonato Série 24 Horas. Dessa vez, só uma equipe correu com o carro pela classe A6 AM. Terminou o campeonato em terceiro lugar novamente. Em 2020, o carro correria pelo campeonato International GT Open, conquistando 2 pole positions, mas sem nenhuma vitória. Já em 2021, o carro apareceu em algumas corridas esporádicas do campeonato Série 24 Horas, conquistando também pole positions, mas sem vitórias. Ao final de 2021, o Renault Sport RS01 foi oficialmente aposentado das pistas. Foram 7 longos anos em atividade, tanto com a versão Renault Sport RS01 Trophy, como com a versão GT3. Conquistou muitas vitórias em um único campeonato. Muitos atribuem essa falta de constância do veículo à própria Renault, que, segundo algumas fontes, depois de 2017, deixou o RS01 meio que de escanteio. Mas é inegável que esse é um veículo muito mais que especial, e ele marcou uma das eras mais turbulentas do automobilismo.
onde cada vez mais a eletrônica embarcada estava tomando conta dos veículos. O Renault Sport RS01 se destacou por ser literalmente um protótipo totalmente disfarçado de carro GT3. Agora vem o meu pedido mais que especial para você: deixar o seu like, se inscrever no canal, com o sininho das notificações ativo. Essas ações são simples e você vai me motivar a trazer mais e mais conteúdo de carros para você. E deixa aí nos comentários também por onde você conheceu o Renault Sport RS01, se está conhecendo ele agora, se já conhecia, qual versão você gostou mais, a Trophy ou a GT3? Deixa aí nos comentários. Eu conheci o Renault Sport RS01 por uma revista lá em 2014, mas foi no game Real Race que eu comecei a pesquisar mais sobre o carro, mas foi no game Gran Turismo Sport que realmente eu passei a jogar mais com ele e eu passei a gostar desse carro. Não é um dos meus favoritos, de longe nunca foi, mas é um carro que me surpreendeu muito, justamente por sua história, por essa mistura de categorias que esse carro carrega com ele. Mas eu acho também que a Renault mal aproveitou esse carro. Ela deveria ter investido mais tempo e investido muito mais nesse carro, e talvez hoje nós teríamos o primeiro Renault, não diria hipercarro, mas super esportivo de rua. Olha, seria espetacular. Ele tem uma cara de R8, né? Ele tem um aspecto de R8. Até a primeira vez que eu vi ele, eu achei que o chassi dele era baseado no chassi do Audi R8, mas aí eu descobri que é um chassi inteiramente único dele. Olha, eu acho que esse carro deveria ter sim ido pra frente. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até agora. Valeu, falou e até mais.